Voltamos com a notícia de frente. Antero, seu destaque. Para meu destaque é o seguinte: ontem, assistindo o programa Resumo do Dia, o Roberto França se despediu dos telespectadores. O que significa dizer que ele é candidatíssimo à Prefeitura de Cuiabá. E é candidato à Prefeitura de Cuiabá e ele anunciou claramente ontem: olha, eu estou saindo, tenho poucos recursos e vou enfrentar duas máquinas. A máquina do governo do estado, que deve apoiar o Fábio Garcia, e a máquina da Prefeitura de Cuiabá, que vai apoiar Emanuel Pinheiro. Mas estou saindo por confiar nas realizações que fiz como prefeito e no povo de Cuiabá. Ponto. Então, o Roberto França anunciou que é candidato, mesmo não sendo candidato do governador Mauro Mendes, e até não querendo ser o candidato do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu quero fazer aqui uma consideração. Eu acho que o Roberto França, agora que oficializou a candidatura, antes mesmo da convenção, o Roberto é um fortíssimo candidato. Ele é fortíssimo candidato a ir para o segundo turno. A eleição aqui será realizada em 2 turnos. Dificilmente alguém conseguirá vencer esta eleição em um turno só, mas o Roberto França é um dos grandes candidatos a estar no segundo turno das eleições. Mas você se baseia em quê, Antero? Em algumas coisas. Primeiro, que ele foi prefeito de Cuiabá. Segundo, que tem uma memória das coisas que ele fez em Cuiabá. O Roberto foi muito realizador em Cuiabá. Ele fez muitas obras em Cuiabá. E o mais importante é que o Roberto tem, na minha opinião, ele tem a seu favor, além das obras, além de programas sociais, além do fato de Iracy ter sido a grande primeira dama para a realização de obras sociais em Cuiabá, o Roberto tem a seu favor um fato extraordinário, que eu valorizo muito. E eu tenho certeza que a juventude de hoje, muitos vão votar em Roberto França por causa desse detalhe. Roberto França foi vereador em Cuiabá, foi presidente da Câmara, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi deputado federal, foi novamente prefeito de Cuiabá. É um homem que parou e teve que voltar para trabalhar. Ele todo dia tem que estar à noite na televisão, fazendo 1 hora, 2 horas de programa por dia para poder sobreviver. O que significa dizer o seguinte, que Roberto França não encheu os bolsos na política. Ele agiu corretamente com os ensinamentos que Dona Maria Inês deu para ele. A minha querida e saudosa vizinha, Dona Maria Inês França Awad, a mãe do Roberto França, e o Barão, que era eu não sei o nome do Barão, que era o marido da Dona Inês, ambos saudosos, ambos já deixaram esta vida. Então, eu acho que nesse momento que o Brasil inteiro ainda vai adotar o combate à corrupção como sendo uma bandeira forte, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa juventude vai apoiar a questão do Roberto. Mas, para não dizer que não falei de flores, tem um probleminha que ele vai ter que explicar, que é o seguinte: como deputado estadual constituinte, todas as conquistas dos servidores públicos garantidas na Constituição do Estado, 90% delas é iniciativa de Roberto França. Ele foi o maior defensor durante a sua vida parlamentar dos servidores públicos. Mas ele vai ter que explicar o seguinte, que teve um momento na prefeitura que ele atrasou o salário. Esse é o único senão da candidatura do Roberto França. Mas isso, com uma explicação pequeno demais, perto das grandes realizações e do bom prefeito que foi o Roberto França. Eu fico feliz com a candidatura do Roberto, porque vai enriquecer o debate. Vai mostrar que a boa política não tem idade. Aliás, o Roberto não é. O Roberto, para a política, é jovem. O Roberto tem 70 e poucos anos. Nós temos lá em Goiânia, o prefeito de Goiânia, o Íris Rezende Machado, que tem... Muito. Tem 80 e poucos. 80 e poucos, 90 anos de idade. Então, assim, quase. Eu tenho certeza absoluta
de que o Roberto tem perfeitas condições de Pois disputar bem e de enriquecer o Uma debate com a pergunta. Prefeitura de Cuiabá. Pelo que eu estou vendo aqui, né, o pessoal está falando de campo de futebol, de bairro, mas tem um desgaste do problema dos servidores públicos. Eu acabei de falar. Que você falou. É possível trabalhar essa imagem? Como? Qual deve ser essa linha? Olha, qual deve ser essa linha? Eu acho que a linha deve ser o seguinte, a verdade, né? A linha deve ser a verdade. Eu tenho para mim uma convicção. Eu, inclusive, na época, visitei ele e disse, olha, o seu assessor aí, o Vivaldo, está errado. E ele confiou demais na equipe econômica dele e acabou atrasando salários. Foi um erro. Foram 8 meses? Não. Foram 3 meses de salários atrasados, teve a questão de empréstimos consignados, etc. e tal, mas não foram 8 meses. Foram 3 meses de 2 a 3 meses de salário. Agora, ainda falando do cenário, o Mauro Mendes teve um desgaste muito grande também em relação aos servidores. Né? Mas o Mauro Mendes não atrasou salário. Não, mas escalonou e também dificultou. Os servidores tiveram que fazer empréstimos, tiveram que tentar linhas de crédito. Sim, e logo mas ele depois veio a pandemia. O que o Pedro deixou. Mas demorou ali para pagar, foi uma sucessão. Também demorou. Só que aí eu pergunto, esse fato deve influenciar também na campanha do DEM a nível municipal? Olha, porque são dois fatos, né, parecidos. O problema do DEM é o seguinte, o DEM tem um bom candidato também. Se for o Fábio Garcia, ele é indiscutivelmente um moço preparado. O Fábio é um dos moços mais preparados dessa geração. Terá condições, se for o Fábio Garcia, de fazer um bom debate, mas ele precisa entender o seguinte, que ele... a crítica do Júlio Campos para ele está correta, né? Que ele meio que deixou de conviver em Cuiabá. Então isso é um problema na candidatura do DEM. Mas não vejo, assim, preparo ele tem, tecnicamente é um bom candidato, mas ele tem menos massificação que o Roberto França. O Roberto é mais conhecido e de largada o Roberto sai melhor. O Fábio Garcia pode crescer muito? Pode. Até porque eu reputo o seguinte, o Mauro Mendes é um grande apoio nessa eleição. Por que o Mauro Mendes é um grande apoio nessa eleição? Porque todo mundo diz o seguinte, Emanuel Pinheiro vai para o segundo turno. Eu acredito que não vá. Emanuel Pinheiro é um desastre. Ninguém quer repetição de Emanuel Pinheiro a prefeito de Cuiabá. Tem outro fato, o sucessor, se ele não for, enfim, mesmo que ele vá, vamos dizer que ele não ganhe, o sucessor dele vai pegar a prefeitura em qual estado? Vai ser difícil organizar? Vai ser difícil, vai ter que organizar. Vai ser difícil, vai ter que organizar. Ele foi extremamente inconsequente na administração de Cuiabá. Se entrar um prefeito que tem que fazer o que tem que ser feito, inclusive auditar a gestão do Emanuel Pinheiro, o Emanuel Pinheiro vai ter mais problemas com essa auditoria do que vai ter com o Paletó. Aliás, do Paletó, ele está bastante protegido pelo Ministério Público. Apesar de não ter dado explicação nenhuma até hoje. Exatamente. Né? Ele se limitou a dizer o seguinte, olha, um dia a verdade vai aparecer. É porque está controlado o MP. Até um aliado dele. O Bezerra, né? Não, o senador Jaime Campos, muito próximo de Emanuel Pinheiro, falou, olha, ele vai ter que dar um jeito de explicar essa história do Paletó, né? Referindo-se aí à disputa eleitoral, à campanha. O Emanuel, na minha opinião, não vai para o segundo turno, ponto. Mas vai sair candidato, na sua opinião? Ele tem que sair candidato, porque se ele não for candidato... Que ele possa sair candidato. Eu vou apenas repercutir o que a gente ouve nos bastidores daquele entorno do prefeito Emanuel Pinheiro. Tem gente no entorno dele dizendo o seguinte, ao contrário do que Antero acabou de colocar. Ele ganha no primeiro Tem gente turno. que diz o seguinte, olha, o prefeito Emanuel Pinheiro vai, mover montanhas, né? Céus e montanhas para ganhar a eleição no primeiro turno. Você vai fazer tudo que for possível. Aí o que é esse tudo? É acabar de quebrar a prefeitura. A gente não sabe o que é, né? É acabar de quebrar a prefeitura. É acabar de quebrar a prefeitura de Cuiabá. Entendeu? Parabéns aí ao Ministério Público de permitir a candidatura do Emanuel Pinheiro. Parabéns ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal. Eu não sei qual dos dois que está com o processo do Paletó guardadinho. Parabéns aí ao Ministério Público.
Ó, temos participações aqui. Bancada, sou servidor público e diariamente na minha secretaria é quase unânime o total, a rejeição, né, frente a Mauro Mendes, qualquer um que venha ser apoiado por eles. Isso é um fato. E nas urnas, nossa resposta. É nas urnas a nossa resposta. Vai ter isso também. Vai ter isso também, mas eu acho que isso vai se dividir. Tem muita gente no funcionalismo que reconhece que o Mauro Mendes está fazendo uma boa gestão, inclusive arrumando as finanças do Estado. Tem mais aqui, os funcionários, bom dia, Naira, os funcionários tiveram que fazer o próprio empréstimo para pagar do próprio bolso, diz aí o nosso telespectador. Aí tem um Ademir que fala o seguinte: bom dia, Roberto França e Bolsonaro juntos para melhorar Cuiabá. O Ademir. E aí, vai ter o apoio do presidente, Vai Roberto ter o França? apoio do presidente. Ele que é do Patriotas. Ele é do Patriotas, ele vai ter o apoio do presidente e tá aí. O Bolsonaro, por incrível que pareça, ele é bem avaliado, né? E por falar no presidente Bolsonaro, o jornal Gazeta traz hoje uma outra informação sobre campanha eleitoral, sobre apoio de Bolsonaro, mas não é da eleição da prefeitura. Ele falou que não vai apoiar prefeito nenhum. Não, a informação aqui é a seguinte, é de que Bolsonaro gravou um vídeo para a tenente-coronel Rúbia Fernanda, né, que é a candidata dele. Ele que é candidata ao Senado Federal. E aí, a gravação teria ocorrido há cerca de 2 semanas, e aí, por conta das restrições ilegais, o vídeo ainda não foi divulgado. Certo, vamos para o intervalo. Na volta tem mais a Notícia de Frente.